E aí, galera, beleza? Olha só, eu leciono desde 2005 em Maceió. Tenho 37 anos. E conheço uma galera da Poxa, mas um encarte chamou minha atenção por um lindo trabalho que está sendo desenvolvido. E logo em seguida eu comecei a averiguar mesmo o trabalho específico e resolvi ousar convidar uma professora que agora faz parte, né? Agora a gente é amigo, né? Mas que eu não conhecia, mas tenho a imensa alegria de entrevistar hoje por dois motivos. Pela competência e pela pessoa que se apresentou a mim, né? Duda Andrade, professora de redação, para bater um papo com vocês hoje aqui comigo. Eu agradeço muito o convite para falar de Enem, para falar de redação. Eu topo mesmo, igual eu falei, topo, vamos embora, me chame que eu vou, porque eu adoro e muito obrigada pelo convite mesmo. E era recíproco, viu, gente? Eu não a conhecia, ela não me conhecia, eu lancei a proposta, cruzei os dedos, pedi Deus, que ela dê um sim. E ela disse, é para falar de Enem, vamos embora. E nós estamos exatamente na semana do dia 1. Duda, o que não fazer nessa semana? Nessa semana, muita coisa, né? Que para não fazer. Eu vejo muita gente falando o que fazer, como aprimorar o tempo, como otimizar o tempo, o que você faz agora, né? Últimos 4, 5 dias aí antes da prova. Mas saber o que não fazer, eu acho que é mais importante do que saber o que fazer. Porque se você gasta seu tempo, né, nessa reta final, o tempo é mais do que ouro. Você gasta seu tempo com, por exemplo, teoria, se você gasta seu tempo se aprofundando em algo que no grande dia, que no domingo, né, no próximo domingo, não vai ser tão útil assim, você está desperdiçando uma chance de, por exemplo, acertar mais uma questão, de, por exemplo, conseguir desenvolver melhor a redação. Então, assim, eu falo muito sobre o que não fazer nessa reta final, porque quando eu era vestibulanda, ninguém me disse o que não fazer. Eu escutava muito, faz isso, faz aquilo. Última semana antes do Enem, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa estudar assim, você precisa fazer tal questão, escrever tal redação. Nunca ouvi ninguém sentar para mim e dizer, Duda, não faz isso, não vai por esse caminho, não faz isso daqui. Então, não escutei, eu não tive essa pessoa para dizer isso para mim. E eu percebi que isso era uma deficiência geral quando eu comecei a ensinar. Quando eu estive dentro das redes sociais como professora mesmo. Então, eu via uma penca de aluno fazendo inúmeras coisas nas últimas semanas e principalmente na última semana que eu olhava e dizia, gente, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui em algum momento vai dar muito errado. Em algum momento a bomba vai explodir. Então, assim, saber o que não fazer é muito mais estratégico do que você focar somente e dedicar o seu tempo para o que você pode fazer. O que você pode fazer, o que você realmente dava para fazer, você já fez nas últimas semanas. Nessa última agora, nessa reta finalíssima, né, quase chegando lá no grande dia, não tem muito o que fazer. Talvez você já venha fazendo há 10 meses, né? Ou há 2 anos, há 3 anos. Principalmente aquele aluno que ele já estuda há muito tempo, né? Aquele aluno que já se prepara há muito tempo. O que você tinha para fazer, você já fez. Né? E até entrando propriamente na sua pergunta sobre o que não fazer, eu acho que o principal norte é falar para o aluno para ele se tranquilizar com relação à teoria. Eu vejo aluno nesses últimos dias querendo sentar para ver videoaula, revisar material, revisar teoria escrita, ler e se aprofundar e fazer resumo. Caramba, a teoria que você tinha para aprender, você já aprendeu. Você não vai aprender na reta final figuras de linguagem, vanguardas europeias e todas as revoltas do período regencial e tudo de geografia física e solos e relevos. Você não vai aprender. O que você tinha para aprender, você já aprendeu. Essa reta final é para você fazer questão, é para você fazer simulado, é para você pegar bloco de questões e resolver, revisar esses erros, mas não para se aprofundar em teoria. E eu vejo a galera se perdendo tanto quanto a isso, sabe? Eu vejo aluno que chega para mim e diz, Duda, não enviei redação, não. Eu digo, por que você não enviou redação? Última semana antes da prova, por que não enviou redação? Porque eu tinha errado uma questão lá de relevo, e aí eu passei 2 horas assistindo uma aula sobre relevos. Eu digo, criatura, como assim? Como é que você sentou para estudar relevo? Você só tem uma desculpa para não enviar redação, é estar estudando matemática. Se não foi matemática e não foi redação, o que você estava fazendo nessa bem reta cirúrgica, final, né? 20%, 20%, Exatamente. né? Então, eu digo assim, não quer enviar redação, não deu tempo, não conseguiu.
Se for para dizer que estava estudando outra coisa, é melhor você mentir. Diga assim, eu estava estudando matemática, que eu não vou puxar suas orelhas. É melhor dizer, é melhor mentir. Porque se você me disser que estava lá vendo relevo, estudando revoltas, etc., é melhor você mentir. Então, assim, nesse momento, né, nessa reta final, não é mais teoria. Né? Você até como coach, como preparador mesmo, entende que o aluno que senta para ver teoria agora, com a cabeça lotada, reta final, 1000 coisas acontecendo, aposta de tema, as questões e não sei o quê, ele não vai aprender, ele não vai absorver, ele não vai conseguir pegar aquilo ali e levar para a prova. É muito mais estratégico você, sei lá, fazer um bloco de questões. Errei 30. O que eu errei? Eu errei isso, isso e isso. Ok, por que eu errei? Entendeu? Mapeou, vai para a prova. Pegou uma questão semelhante. Caramba, 3 dias atrás eu errei essa questão. Sei por que errei, agora eu sei o jeito certo de fazer. Vai ser muito mais estratégico. Você vai conseguir reaproveitar esse conhecimento no dia da prova. Teoria, provavelmente não. E, Duda, eu fico imaginando assim, semana do dia 1, né? A gente sabe que linguagens tem a menor TRI. Humanas é a maior TRI da objetiva do dia, né? Uhum. Mas redação é a grande menina dos olhos. E aí eu fico imaginando, eu comecei a semana, quero produzir 10 textos de redação para poder entender onde é que eu posso melhorar. Tô certo. Errado, né? Fazer os 10 textos é provavelmente repetir os mesmos erros em todos os 10. Né? Você fazer 10 redações, uma atropelada da outra, é muito provavelmente você repetir o mesmo erro em temas diferentes. Não sugiro. Na última semana, eu sugiro que o aluno faça um texto. Duda, eu vinha fazendo 2 nas últimas semanas. Um mês antes da prova, eu vinha fazendo 2 por semana. E na última, faz um só. Faz um só, pega seus textos anteriores, suas produções anteriores, vai revisar. Vai mapear os erros que apareceram em todas elas. Vai mapear os aspectos positivos que você teve em todas elas. Porque com certeza você teve. Né? O aluno chega nessa reta final desesperado e diz assim, nada tá bom, nada que eu fiz prestou, Duda, eu tô desesperado. Eu digo, respira. Com certeza alguma coisa tá boa. Talvez o seu repertório é muito bem construído. Talvez você tenha uma referência das áreas do conhecimento e consegue aplicar de uma forma perfeita. Talvez a sua argumentação é muito boa, ou talvez a sua forma de construir coesivamente as ideias também é muito boa, ou talvez a sua estrutura já é muito boa. Alguma coisa boa você tem. Então, mapeia esse aspecto positivo, porque é ele que precisa nortear tudo a partir de agora. Vai lá mapear os erros que apareceram em todas as últimas semanas e aí escreve um texto. Escreve um, só por desencargo de consciência, se você quiser fazer aquele com tema do momento, a gente sempre tem, né? Essa semana é a semana das apostas, dos videntes, das ciganas, e tem todo mundo aparecer, a bola de cristal, é a semana. Então, você falando da semana, tem algo muito curioso. Como eu coordeno uma escola, a gente faz ponto de prova. E aí depois é muito comum em Maceió a gente ir para uma churrascaria. E na churrascaria fulano de tal tem 3 escolas, na outra churrascaria tem 2. Uhum. E aí saiu o tema. E todo mundo acerta. Eu falei, eu escrevi, eu construí. E ano passado foi um divisor de águas, porque quem tratou índio levantou a mão e disse, não, eu acertei. E eram povos originários, né? Não era só o índio. Uhum. E aí... Vamos pensar agora, não fazer 10 redações, porque de maneira bem assertiva os meus erros vão ser os mesmos. Eu tenho meu caderninho com repertório. Como lidar com ele nessa semana? Então, eu não sugiro que o aluno ele vá atrás de temas específicos. Apesar dele... É impossível, tá? O aluno entra na pilha, o professor entra na pilha e todo mundo entra na pilha. Eu tenho mães de alunos que entram na pilha das apostas temáticas. Essa semana mesmo eu recebi a ligação da mãe de uma mentorada que ela disse, Duda, olhe, vi um post assim assado, falando que ia ser bullying por causa disso e disso e disso e daquilo. A mãe sabia todos os argumentos porque ia ser o tema de bullying, viu? E isso e aquilo e nananã. Mas fulana, a filha, me disse que não teve esse tema na turma. Aí eu disse, então, vamos lá, a gente teve um tema parecido, assim, assado. Então, até os pais entram nessa pilha do possível tema e é o tema. Porque sempre tem o oráculo, né? Eu acertei, vai ser esse tema por causa disso, disso, disso. Todos os anos tem. Eu digo, gente, sempre tem. Quando eu era vestibulanda tinha. Quando eu estava entrando no meu ensino médio já tinha. Então, vai ter. Mas não entra nessa pilha. Todo mundo, óbvio, bateu o olho naquele tema aí. Será que é? Deixa eu ver aqui o que eu tenho para falar sobre isso. É interessante, se prepara.
Mas, principalmente, eu acho que nessa reta final, e eu quero até falar com aquele aluno mesmo que entra nessa pilha, ou que muitas vezes se perde no meio do caminho tentando escrever sobre todos os temas que a galera posta, né? Se você segue professores de redação, você vai ter aí, pelo menos por baixo, umas 10 apostas temáticas na última semana. Como é que você escreve sobre tudo isso, criatura? É impossível. Então, pega os eixos temáticos. Aí sim, você consegue estudar muito bem os repertórios, você consegue estudar muito bem as possíveis teses, as possíveis problematizações, os possíveis argumentos, porque você dividiu por eixo. E o eixo contempla tudo. Por exemplo, se no Enem do ano passado a gente tivesse estudado o eixo de minorias, acabou. Podia ser indígenas, poderia ser quilombolas, poderia ser pescadores, poderiam ser coletores, poderiam ser... O aluno estudou minorias, então ele está pronto para escrever sobre qualquer uma. Poderia ser crianças, poderiam ser as minorias do grupo LGBTQIA+, poderiam ser idosos. Independente da minoria, o aluno estaria pronto para aquilo, né? E eu falo isso do eixo, de estudar eixos temáticos, porque é a forma mais certeira de você se preparar para qualquer tema. Óbvio, tendo uma estrutura que vai te permitir escrever sobre... desafios para a inseminação artificial das capivaras no Brasil. Cai isso. Você tem uma estrutura que vai te dar aquele amparo, é perfeito. Porque você vai mais tranquilo, né? Independente do tema que cair, eu sei que a minha introdução vai começar assim e que minha proposta de intervenção vai acabar assado. Você já vai tranquilo. E quando você estuda os eixos temáticos, acabou. Você se prepara para o conteúdo. Então, você consegue falar sobre qualquer coisa. E eu entendi isso no ano que eu tirei 1000. Porque lá em 2017... Em 2016, na verdade, foi o meu primeiro Enem no ensino médio. Eu já tinha feito no 9º ano, não quero comentar sobre isso. Mas lá em 2016, no meu primeiro ano de ensino médio, eu fui fazer o Enem. E eu achava que eu arrasava, viu? Eu já escrevia muito bem, etc. E na escola era só 9 e 10. 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10. E chego eu no Enem, muito linda. Aparece o tema sobre intolerância religiosa. Eu disse, acabou. Ixi, manda aqui nos peitos que a gente desenrola, né? Tinha visto um aulão sobre intolerância religiosa um dia antes da prova. E eu disse, pronto, a redação tá pronta. Eu escrevi a redação toda semana. Me preparava toda semana. Toda semana eu escrevia e corrigia, no meu primeiro ano de ensino médio. E aí, quando tava ali na semana de sair o resultado dos treineiros, eu disse, eu tenho certeza que é 900 mais, não tem como não ser. E aí não foi. Foi 760. Aquela nota não passava nem pela porta da universidade. Eu não ia pra onde eu ia com 760, pra lugar nenhum, né? E aí foi um baque, foi um choque. Eu disse, como assim 760? E aquilo ali, pra mim, assim, me tirou o norte, sabe? Eu lembro que eu passei a madrugada inteira chorando. E na segunda-feira, minha primeira aula era de redação. E aí eu disse, ou eu aprendo redação, ou eu vou mudar meu nome. Eu tenho que aprender redação, nem que seja na base do ódio, eu tenho que aprender redação. E eu lembro que eu ficava muito nessa pilha dos temas. O tema que vai cair, 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 o tema que vai cair. E chegou na semana do Enem, em 2017, um ano depois, e tava nisso, o tema que vai cair, o tema que vai cair. E eu fui participar de um aulão que falava sobre deficientes, pessoas com deficiências. E eu lembro, falaram muito bem, etc. Eu disse, beleza, se cair sobre isso, tá tudo certo. Chegou na prova do Enem, cai sobre desafios para a inclusão educacional dos surdos. Na hora eu me desesperei. Disse, surdos? Como assim surdos? Nunca nem falei sobre isso. E aí me desesperei na prova. Eu lembro que foi caótico mesmo. Eu fui pro banheiro, passei quase 1 hora no banheiro, perdi 1 hora de prova. Caramba. E aí voltei desesperada, muito nervosa, muito ansiosa, muito tudo. E aí depois eu parei para raciocinar. Não. O que são os surdos? São pessoas com deficiências. Pessoas com deficiências compõem o quê? Uma minoria. Ah, minorias eu estudei. Peraí, inclusão educacional. Estudei educação. Então, eu estudei os dois. Respira. Vi que as coisas estavam se ajeitando. E aí, escrevi. Saiu o resultado. Foi 1000, lindo e maravilhoso, tudo certo. O que eu captei? Não é o tema. É o eixo temático. Todos os anos é o eixo temático. Ano passado, minorias. Sociedade, você estudou sociedade, você estudou minorias, poderia ser quilombolas, indígenas, o que fosse, você saberia escrever. No ano anterior, que todo mundo surtou com o tema lá do registro civil. Se você tivesse os dados de sociedade, a parte de cidadania, de direitos sociais, você matava o tema muito tranquilamente. Foi um tema que todo mundo se descabelou,
certamente foi um dos temas mais complexos do Enem, mas se você estudasse o eixo temático, você estava pronto, você tinha tese, você tinha argumento, você tinha repertório. Então, nessa reta final, o caderninho de repertórios é para ele estar sendo organizado por eixos. Vai lá, separa os eixos bonitinho, revisa as teses por eixos, os argumentos por eixos e os repertórios também por eixos. Duda, a gente sabe que não pode transcrever o texto motivador, mas eu fico imaginando que se eles ali estão, é porque eles têm uma importância surreal. E eu acho que eles direcionam, eles ampliam o seu campo de visão. Para você, né, que é profissional da área, qual a importância dos textos motivadores para esse aluno? É inimigo ou amigo? Olha só, eu vejo posições muito contrárias dentro do grupo de professores de redação sobre os textos motivadores. Tem gente que diz que não ajuda em nada, você não precisa depender deles, etc. E realmente, você não precisa depender dos textos motivadores. Mas se eles estão ali, porque eles têm alguma função, né? Não é para preencher espaço. Para o INEP seria mais interessante não imprimir aquilo, botar só o tema. Uma economia de seria uma folha. Uma economia, né? Botava só o tema. Mas se eles estão ali é porque eles têm importância. E, assim, tem alguns anos, né? Alguns anos de prova, os textos motivadores não ajudaram tanto. Não foram tão úteis assim, né? Muitas vezes eles não trazem conceitos que deveriam ter trazidos, mas em outros anos eles ajudam bastante. Por exemplo, em 2020, quando caiu saúde mental, os textos motivadores ajudaram muito. Falaram, trouxeram a conceituação do que são estigmas. Muita gente não sabia. A gente tem uma desigualdade educacional muito grande, né? Certamente uma minoria que sabe o significado da palavra estigma. E eles conceituaram. Eu achei aquilo ali perfeito. Você dá realmente um amparo para o aluno que não foi tão bem preparado. No ano passado mesmo, eles descreveram os povos tradicionais, né? Então, tem os pescadores, tem os quilombolas. Quem não sabia o que eram povos tradicionais teve uma noção a partir dos textos motivadores. E quando você aprende... E aí que tá. Muita gente diz que texto motivador, ler texto motivador é perder tempo. Eu acho o contrário. É economizar tempo. O tempo que você iria abrir o papel e ficar, o que é que eu vou usar aqui? Na minha introdução, acho que eu vou trazer, não sei, vou para o desenvolvimento. O tempo que você gasta pensando, olhando para o tempo, leia o texto motivador. Porque dentro dele vão ter referências sobre teses, sobre argumentos, até de próprios repertórios mesmo. Nos textos motivadores do ano passado, foi um texto motivador que falava sobre esses grupos, inclusive, tinha muita referência com a história. Muitas revoltas que aconteceram na nossa história, né, davam para ser referenciadas pelo texto motivador. Se você tivesse esse conhecimento prévio de história, por exemplo, você conseguiria inúmeros repertórios a partir daquilo, né? E muitas vezes o aluno está nervoso, ele abriu o tema, a primeira coisa é a redação, né? Primeiro dia você abriu, você vai catar o tema. Você abre o tema, você vê, e aí eu gosto de dizer que existem 5 minutos de desespero. Você pode ter se preparado o ano inteiro, você pode ter escrito todas as redações possíveis, você pode ter feito aquele tema, inclusive, um dia antes. Você vai abrir o tema, vão bater 5 minutos de desespero. Você vai pensar o pior cenário possível, você vai pensar. Não sei escrever, não tenho tese, não tenho argumento. Se eu tenho argumento, como é que eu vou resolver? Não sei resolver, não tenho argumento. E aí você se desespera. Passou 5 minutos, você começa a relaxar, você começa a ler o tema com calma, você começa a acessar os eixos temáticos, olha a importância. E a partir dele você começa a se tranquilizar. Quando você passa para a leitura dos textos motivadores, se você sabe interpretar, né? Porque existe técnica para você interpretar os textos motivadores, usar ao seu favor. Os alunos sabem. A gente fala muito texto motivador com recorte de uma fala, de um depoimento de alguém. Muito provavelmente vai estar falando sobre invisibilidade daquela pauta, sobre o fato de ser silenciado. Quando é uma entrevista, um recorte de uma entrevista, é alguém falando, esse problema aqui, muitas vezes eu levei para a mídia, eu levei para a justiça e não foi resolvido. É sempre nessa pegada. Então, o aluno sabe, teve uma reportagem, teve uma entrevista, provavelmente é um texto motivador que vai falar sobre invisibilidade, você já tem uma tese. Silenciamento, você já tem um argumento. E aí, se você linka repertórios que você aprendeu com relação àquilo, você já tem argumento, você tem um parágrafo pronto, lendo um texto motivador. Então, assim, eu acho que eles são de extrema importância, desde que você saiba interpretar. Porque senão vai ser só um aglomerado de informação, que você vai ler dado disso, dado daquilo, informação disso, daquilo, conceito acabou. Não vai te ajudar. Mas desde que você saiba interpretar e saiba fazer relações com o contexto social, político que a gente vive, e até com estudos prévios, você consegue usar, assim, de uma forma perfeita, né? Acessando, por exemplo, as teses, os argumentos e até muitos repertórios, que não são aqueles que estão ali, mas que estão linkados com aqueles.
Duda, eu vou pressionar você, viu? Eu vi que você já criou aí um entendimento histórico, né? Uma linha evolutiva 16, 17, 20, 21, 22. E a gente teve um fato marcante. Ninguém vai falar aqui de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, quem é o presidente, quem deixou de ser. Isso não engrandece o nosso trabalho, né? A gente não está aqui para discutir política. Mas o governo mudou. E nós temos até 2018 temas que contemplavam, em sua maioria, minorias. 19, 20, 21 mudou. 22 também teve uma pegada diferente de minoria, mesmo povos tradicionais, mas não eram aquelas minorias que nós estávamos acostumados. Eu sou professor de química, eu coordeno uma escola. Eu sou coach desde 2017, mas até eu investi em temas, porque eu contava, caiu isso, caiu aquilo. O que ainda não caiu? Não caiu isso. Gente, preste atenção nisso. E o que é que você espera para 2023? Para daqui a 5 dias? Então, acredito sim que a mudança de governo vai interferir na prova, isso é inegável. Não dá para a gente ser pragmático o suficiente para dizer que não interfere. Interfere sim na formulação de questões, nas pautas que são envolvidas e até no próprio tema de redação. É inegável, é só você comparar. Essa interferência, ela acontece. Para o tema da redação, eu acho que a gente vai ter um retorno de pautas sociais, especialmente relacionadas às minorias. Muita gente apostando em idosos, né? Não acho que seria tão na cara assim. O Estatuto do Idoso completou aniversário agora. Não acho que seria tão na cara assim. Mas acredito que retorna minorias. Acho que é uma boa aposta. Mas, analisando, inclusive, o comportamento da prova, a gente tem também aí pautas de meio ambiente que ficaram marginalizadas por muito tempo. Muito tempo, né? Desde 2016, numa terceira aplicação que aconteceu em Pernambuco, a gente teve algo sobre água, sobre essa parte. Foi a última vez que apareceu o meio ambiente e desde então não mais. É muito tempo. E se a gente parar para observar, pautas de 2016 reapareceram no Enseja. Pautas de 2017 relacionadas a minorias apareceram ano passado. Cabeção, tá anotando, Cabeção? Pode vacilar não, viu? 5 dias, 5, quarta, quinta, sexta, 5 dias e eu não tinha nem atentado para essa informação, viu? Se não copiar, vai vacilar. Importante. Então, assim, em 2018, a gente tem tecnologia num tema super complexo, numa construção temática, estruturalmente falando, muito complexa. Várias palavras-chave, sem a palavra norteadora, né? Antes vinha desafios, efeitos, caminhos. Em 2018, não. Veio um tema direto, 3 núcleos temáticos. O aluno tem que falar sobre tudo. A construção temática é diferente. O INEP repete isso. No Enem 2022, PPL. A cobrança foi muito parecida. Enem 2021 também. A cobrança foi muito parecida. Sem palavra norteadora, não tinha desafios, não tinha efeitos. Eram 3 núcleos temáticos em 2018 e em 2021. Então, a gente tem isso reaparecendo. Reapareceu tudo. Direitos fundamentais. Em 2019, aparece a questão do cinema. Direito ao lazer, direito à cultura. Em 2021, reaparece direitos fundamentais do registro civil, caráter de cidadania. A gente tem esse reaparecimento de tudo, de minorias, de direitos fundamentais, mas a gente não tem o reaparecimento de meio ambiente, que apareceu lá em 2016 e nunca mais. Inclusive, a gente teve, por exemplo, saúde, apareceu em 2020, apareceu em 2021 PPL, com a ideia de mulher dentro da saúde, desenvolvimento da ciência para a saúde. Não lembro muito bem o recorte temático, mas era saúde. Então, apareceu em 2020, apareceu em 2021 de novo. Então, a gente teve toda essa retrospectiva acontecendo. Saúde apareceu uma vez, apareceu de novo. Minorias apareceu uma vez, apareceu de novo. Minorias religiosas apareceram uma vez, apareceram de novo. Tudo está retomando. Menos o quê? Meio ambiente. Então, assim, eu acho que é, inclusive, um cenário muito propício para reaparecer meio ambiente. A gente veio, por exemplo, de um governo que falava muito pouco sobre isso, que até negligenciava em certos aspectos, e um governo que agora assume e traz isso, inclusive, dentro da sua pauta de governo. Então, se a gente for observar, inclusive, o cenário político, tem tudo a ver a gente ter meio ambiente. De novo, é um eixo que os alunos tremem um pouquinho na base. Então, se vem, eu acho que passa aquela peneira que o Enem gosta de passar, né? A gente teve um tema muito simples no Enem passado,
Que tal agora trazer uma cobrança um pouco mais complexa, que vai realmente passar aquela peneira, né? Então, acredito que ou minorias ou meio ambiente a gente vai ter E quem sabe pegar os novos acadêmicos e colocá-los para refletir sobre, né? Inclusive isso. Mas, Duda, eu não sei se você puxa a sardinha, mas vamos lá. Daqui a 5 dias, 1h30 da tarde, caderninho amarelo está aqui na minha mão. É impossível dizer que eu não vou olhar o tema de redação. Mas o meu nível de ansiedade está a 1000. Você, professora de redação, você começaria a prova como? Por qual? Tá, vamos lá. Não é porque eu sou professora de redação, não, tá? Mas começa pela redação. É o seguinte, eu acho que estratégia de prova é muito particular. E vai do que você treinou o ano todo. Pelo amor de Deus, criatura. Se você treinou o ano todo de um jeito, aí porque Duda Andrade, muito bonita, viu aqui falar, outra coisa você vai seguir. Pelo amor de Deus, né? Não bota tudo a perder, não. Segue o que você já estava fazendo. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Mas eu sugiro redação. Primeiro porque, quando você abre o tema, não conheço uma pessoa que chega no primeiro dia de prova e não quer abrir o tema, né? Provas viradas, não vira ainda não. Eu tocou o sinal, você vai catar o tema. Então, eu acredito que bater o olho no tema, e mesmo que você não faça a redação de imediato, você vá, sei lá, para as questões, seu cérebro está funcionando naquilo. Então, vamos supor, desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Vamos supor que você não vai escrever redação sobre aquilo naquele momento. Você vai para as questões, sua cabeça vai estar funcionando. Se você lê alguma referência, algum texto, das questões de linguagens, ou até de humanas é mais fácil, né? Sobre aquilo, você vai referenciar. Você vai conseguir conectar. Se você não tivesse visto o tema, seria um texto que passaria despercebido, que talvez na hora de ver você não conseguiria lembrar ou retornar. Então, acho que iniciar pela visualização do tema é o principal. Se fizer parte da estratégia do aluno, eu acho que escrever redação é a primeira coisa a se fazer. Eu tenho TDAH. Não tinha diagnosticado na época de prova. Então, quando eu era vestibulanda, nem sabia. Eu achava que eu era só um pouquinho, assim, elétrica. Não, eu sou hiperelétrica, entendeu? Eu tô aqui, eu tô me coçando. Então, assim, eu tinha TDAH. Ficar dentro das 5h30 de prova, meu Deus, eu comia 1 quilo de jujuba. Eu levava um saco de 1 quilo de jujuba. Porque eu ficava muito elétrica. E eu percebo que para o aluno se concentrar é muito difícil. Se você deixa para o meio, para o final da prova, você já está cansado. Você já leu muito texto, prova de linguagem, meu Deus do céu. Você já leu muito texto, você já está cansado. Do meio para o final da prova, seu juízo já não vai estar funcionando bem. Deixa para o começo, você chegou agora, você está com a mente fresquinha. Por mais que você esteja ansioso, né? Ainda viu ali naquele... Abraçou a mãe, abraçou o pai saindo de casa, tá naquele negócio. Mas eu acho que ainda é o melhor se fazer. Eu sempre começava por redação. Eu garantia o rascunho. Faz seu rascunho, deixa ele lá de molho e vai-se embora para as questões. Porque se tudo der errado, se você se desesperar, o rascunho você já tem. Então, assim, é a parte mais importante do primeiro dia. Inegavelmente é, para o TRI é o mais importante. Nas outras, você pode acertar tudo, você não vai conseguir os 900 mais. Então, redação você consegue. Então, deixa o seu rascunho garantido. Depois você vai para as questões, né? Acho que é até importante o rascunho ficar ali de molho, deixa ele ali aprimorando, aguçando, e depois você volta para revisar antes de passar limpo, né? Então, acredito que começar pela redação, deixa o rascunho pronto, e aí você vai para as questões. Você falou algo que eu acho de suma importância, inclusive faz parte da minha estratégia. Eu sei que os textos são 32 questões em média de interpretação, às vezes 28 a 32, e nessa interpretação você pode ser muito ajudado. Mas às vezes eu vejo uma prova de humanas com um caráter de filosofia e sociologia cada vez mais agressivo. Então, lá eu acho que a gente encontra muitas possibilidades de repertório. O que é que você acha disso? Concordo plenamente. Inclusive, eu acho que desde 2018 para cá, acho que posso estar enganada, mas acho que desde a prova de 2018, a prova de filosofia e sociologia, ela passou a trazer os teóricos mesmo. Os teóricos da sociologia, os teóricos da filosofia. E por mais que aquele em específico não sirva para a temática ou para a sua discussão, você pode lembrar de outro lendo aquele, né? No ano que caiu Durkheim, por exemplo, eu estava fazendo a prova, foi uma questão sobre Durkheim, sobre anomia social, e eu lembro que eu não consegui usar como repertório, mas eu lembrei de Weber, mesma corrente, né? Períodos parecidos, então bate o olho, eu, caramba, Weber dá para usar. Acredito que se eu não tivesse lido a questão, eu não conseguiria lembrar
de jeito algum para usar na redação. Então, assim, por mais que a questão não te ajude propriamente com aquele conteúdo, ela faz você ir recordando outras coisas que você estudou. Filosofia e sociologia estão vindo com esse caráter mais conteudista mesmo, de trazer, inclusive, o próprio teórico. E eu acho que isso é perfeito, ajuda demais. E também acredito que a prova de história ajuda, né? Ela vem trazendo algumas referências, principalmente da nossa história, que dá para a gente usar assim, que dá os próprios textos que descrevem, às vezes, um momento específico, a questão pede qual é, enfim, é uma forma de você usar aquele momento como repertório. E a alusão histórica é muito simples de ser construída. A maioria dos alunos conseguem fazer de uma forma muito mais tranquila do que um filme, uma música. Então, acredito que, inclusive, ler a prova dessa forma, com um olhar mais crítico mesmo, até mais estratégico, as questões de humanas, elas vão ajudar demais. Então, vamos lá. Não escrever muito. Primeiro item. Segundo, ter cuidado, né? Focar nos eixos temáticos, não em citações avulsas. Terceiro, dar uma olhada na prova de redação, né? Quiçá, se fizer parte da sua estratégia, construir a sua folha rascunho, correr para humanas, né, maior TRI depois de redação do dia, né, ver se dá para amadurecer alguma coisa, entender que com a mudança de governo vem mudanças, né, na prova como um todo, mas eu estou há 7 dias e eu não consegui atingir uma nota 1000. E a minha professora, ela é nota 1000. Você tem isso no seu currículo, né? Então, focar nas competências que eu não estou logrando êxito, refletir, ler redações nota 1000 para ter espelhos. O que é que você me diz? Olha só, muito perto da prova. Então, não vou sugerir para o aluno, não fecho competência 4 porque estou repetindo palavras. Criatura, em 5 dias você não vai aprender todos os vocabulários de sinônimos do mundo. Não vai. Não adianta, eu não vou orientar para esse aluno fazer isso. Tô errando muito gramática. Eu não vou dizer há 5 dias de prova para você sentar e dar vírgula, regência, crase, concorda. Você não vai aprender. Você não vai conseguir aplicar. O que você vai fazer? Primeiro ponto, eu acho que é... Se você sentasse para conversar com todo mundo que tirou 1000, todo mundo iria falar exatamente a mesma coisa. Leia redações de nota 1000. E, principalmente, reproduza aquela estrutura que está ali. Porque você pode reproduzir, óbvio, você não pode plagiar o texto. E nem vai, porque o tema é diferente. Mas a estrutura você pode usar. A estrutura você pode e deve replicar, inclusive. Tem na cartilha do participante, né? Eles inclusive, incentivam que vocês tragam essa estrutura das redações de nota 1000 para o texto de vocês. Quando você faz isso, quando você usa uma estrutura que já dá certo, Duda, são 5 dias. Você não vai conseguir estudar tudo, mas decorar, você consegue. Meu filho, pegue o papel, sente todos os dias, 1 hora por dia e leia. Você vai conseguir decorar. Você consegue decorar a música, o hit do TikTok, você consegue decorar. Então, assim, pega essa estrutura e reproduz. Por quê? É uma estrutura que vai diminuir os seus erros gramaticais. Ela é correta. As construções sintáticas, as pontuações, os acentos, tá tudo pronto. Ela é correta, gramaticalmente falando. Ela tem os elementos coesivos e são diversificados. Você não vai incidir no erro de repetir um conector, repetir uma palavra. Por quê? Porque a estrutura não tem isso. Né? Ou até se for estruturar nota 1000 que tem uma falha ou outra, pede ajuda para o seu professor, pede ajuda para o seu corretor. Corretor, eu vi que isso aqui repete assim, assado. Não sei como é que eu adapto. Me ajuda? Pede esse auxílio. É uma estrutura que já vai ter tese. É uma estrutura que já vai ter um norte argumentativo. Que, claro, você precisa adaptar para o tema. Mas o norte já existe. E ela já tem repertório. Ou seja, de todas as 5 competências, né, tirando a proposta de intervenção, em todas as outras você consegue muito bem por meio dessas estruturas de nota 1000. E foi, inclusive, acho que não acredito em grandes viradas de chave. Acredito que é o trabalho de formiguinha mesmo que dá resultado. Mas eu acho que, assim, o ponto principal para eu ter não só atingido a nota 1000, mas nos anos seguintes também ter tido um desempenho muito bom, foram sempre notas 1000 técnicas, né? Se eu descubro de ter esse corretor mora, meu Deus do céu, porque foi 980. Mas para eu ter atingido isso, foi essa reprodução de estrutura nota 1000 mesmo. Porque eu vinha 7 meses no meu ano do 1000, olha só, eu vinha 7 meses travada nos 920. Duda, com um professor que dava 920. Não, eu tirava 920 na escola, eu tirava 920 no cursinho, professores diferentes. E eu tirava 920 nos simulados nacionais, que nem eram corrigidos por professores daqui. Durante 7 meses. Duda, teve uma vez que oscilou? Não.
De fevereiro a setembro, eu tirei 920 em todas as produções. Eu escrevia 2 textos por semana. E foi 920 em todos eles, sem exceção. Setembro. Outubro, um mês antes da prova. A prova sempre em novembro. Eu estava me descabelando. Porque eu disse, como assim? Eu não vou sair desses 920. Ó, tudo que você imaginar, eu passei. Eu passei pela negação, eu passei pelo choro, pelo desespero, por tudo. Teve época que eu disse, não vou mais escrever. Não vou mais, que você escreve. Não dá certo, não vou mais escrever. Passar uma semana, um mês sem escrever. Vamos trocar os corretores, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu estava desesperada. E aí eu disse, uma fadinha passou pelo meu ouvido, eu pensei, vou analisar as redações nota 1000. Alguém me disse, não. Alguém me orientou, também não. Todos esses 3 corretores, alguém me orientou, não. Vou ler as redações nota 1000. Stefano, na semana seguinte, na redação seguinte, eu bati os 960. E na seguinte, o 1000. Na semana do Enem, eu estava tirando 1000. Por quê? Porque eu reproduzi a estrutura. Eu peguei exatamente o que estava ali, eu disse, vamos lá, se isso aqui funcionou, vai ter que funcionar comigo também. De um jeito ou de outro, vai ter que isso aqui. Então, assim, eu disse, gramática, tô errando, vírgula, acentuação, beleza, aqui não tem erro. Então, vou fazer igual. Copiou, colou. Vamos ajeitar aqui o tema, beleza. Eita, esse repertório aqui eu vou esquecer como é que escreve, vou procurar um parecido. Inserir. Tudo certo. Elemento coesivo, gramática, beleza. Vamos ver. Semana seguinte, 960. Falhei exatamente no repertório, que eu tentei mudar. Lembro como hoje. Falhei no repertório, disse, não funcionou. Procurar um diferente. Mas que eu lembro o nome, que eu lembro sabe escrever. E aí, adaptei. Na semana seguinte, 1000. Pronto. 5 semanas, um mês mais ou menos antes da prova, foi só 1000, até a prova. Então, assim, 5 dias, você não vai conseguir aprender todos os vocabulários, você não vai conseguir pegar todos os pontos de gramática, nem aprender todos os repertórios, nem todas as técnicas argumentativas. O que você consegue fazer? Pegar essas estruturas, nota 1000 e replicar. Isso você consegue. Então, vai com elas. Separa ali 2, 3, que é suficiente. 2, 3 estruturas, não criatura. 2, 3 parágrafos. Sei lá, um sobre invisibilidade, silenciamento do assunto, falta de informação. Isso aqui é coringa, vai funcionar para tudo. Pega o outro lá sobre falta de aplicação eficiente das leis. Isso aqui também funciona muito. E pega outro lá sobre passividade social. O fato da gente não fazer nada. Também vai funcionar para tudo. Ou seja, são 3 pontos muito importantes que o aluno negligencia. E que quando esse aluno pega essas 3 pautas, ele consegue aplicar perfeitamente bem em tudo. Então, se a gente fala sobre invisibilidade de um assunto, vai funcionar em tudo por quê? Porque os temas cobrados do Enem são quase sempre, com exceção do Enem 2020 e 2022, são pautas silenciadas. Ninguém fala sobre isso. Quem falava sobre registro civil, nem nós, professores de redação, falávamos. Então, a invisibilidade vai funcionar para tudo. Falar sobre essa falta de aplicação eficiente das leis também. Porque, apesar de termos um sistema legislativo extremamente vanguardista, a aplicação é muito ineficiente, é muito incipiente. A gente não tem fiscalização, a gente não tem continuidade e, principalmente, a gente não tem penalizações que verdadeiramente são úteis. Então, a falta de aplicação eficiente da lei é um problema para quase tudo. Pensa nos últimos temas do Enem. Pensa na democratização do acesso ao cinema. Existe uma lei que determina o acesso. Ela é aplicada? Ela é fiscalizada? Quem não cumpre é penalizado? Pensa no registro civil. Existem leis que determinam isso como um direito básico. Era aplicado? Existem leis que falavam sobre a valorização dos povos indígenas, dos povos tradicionais, demarcação de terras, direitos assegurados a eles. Era aplicado? E, principalmente, a gente fala sobre tudo isso e fala também sobre essa acomodação social. Estamos protestando, estamos falando, estamos debatendo, estamos cobrando. A sociedade não faz nada. Então, são 3 pontos que vão funcionar para tudo. Pega redações nota 1000 que sempre usam essas teses. Pega o parágrafo que você bate o olho e diz, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu consigo aplicar. E vai com eles para a prova, porque vai dar certo. São só 5 dias daqui para lá. Mas isso você consegue fazer, eu tenho certeza. Duda, eu fico imaginando que, à medida que eu estou lendo um texto, né, eu me afeiçoo a ele. E talvez seja muito mais fácil, porque são textos muito bem escritos. Caramba, olha, esse cara usou esse referencial teórico. Que proposta de intervenção incrível. Eu não tinha pensado dessa forma. Quando eu fui olhar do ano passado, e eu tive a oportunidade de também conversar com o Luiz Felipe, ele disse assim... Numa das horas eu disse, se eu for convencional, o 1000 não vem. Então eu vou começar falando de literatura, mas eu vou jogar aqui
uma biologia. E aí ele jogou um princípio, não lembro ao certo, mas foi um princípio da biologia que foi um divisor de águas. E às vezes a gente se afeiçoa a essas coisas, né? Agora eu concordo com você. Mudar, né, todo o seu treino é perigoso demais. Lá no dia da prova vai travar. É melhor seguir, mas trazer situações que possam somar, né? Como professora de redação, quais as suas preocupações para esse ano? Você fala com relação a cobranças temáticas? No geral, assim, você é professora de redação, você está acompanhando essa galera. Qual a sua preocupação com relação à prova, com relação a possíveis eixos, a mudanças, a não mudanças? Tá, olha só. Eu acho que a minha preocupação maior para esse Enem é a construção temática. A gente veio, desde 2018, né, como eu falei, numa cobrança temática muito complexa. Então, eram temas sem palavras norteadoras, a gente não tinha desafios, efeitos, caminhos, como geralmente acontecia. Eram temas com mais de um núcleo temático, então não era para falar só sobre, sei lá, surdos, inclusão educacional dos surdos, era para falar sobre o controle de dados da internet, a manipulação dos usuários, era para falar sobre registro civil, cidadania, invisibilidade social, tudo no mesmo tema. E a gente vinha nessa pegada, 2018, 2019 na segunda aplicação e no PPL, no oficial nem tanto. Em 2020 a gente tem no próprio tema oficial e no PPL também, em 2021. Então a gente veio com isso até 2021. 2022 do nada aparecem desafios que não apareciam na prova desde 2017. Acredito eu ser um ponto muito fora da curva, porque a construção temática foi diferente, muito antiga, muito no padrão antigo. E a cobrança temática também. O tema em si não era um tema que fazia parte do que o Enem gosta. O Enem gosta daqueles temas que a gente bate o olho e diz, que é isso? E a gente se assusta. É fora da nossa zona de conforto, é fora do nosso dia a dia. Registro civil, cinema, eram coisas que hoje a gente fala. Mas na época ninguém falava. Inclusão educacional dos surdos. Quem falava sobre isso, né? Então, assim, o Enem gosta desses temas que são normalmente silenciados. E trazer povos tradicionais, todo mundo fala disso desde, sei lá, 2015. A gente sempre fala, professores de redação sempre falam. O Enem 2020 também foi um ponto fora da curva sobre saúde mental. Estava no auge da pandemia, todo mundo falava sobre isso. Então, são os dois temas fora da curva. Em 2020, tem um tema com uma construção muito simples, que era dos estigmas associados à saúde mental, com uma temática muito simples também, todo mundo falava, saúde mental. 2021, bomba. Registro civil, cidadania e invisibilidade. Cobrança muito técnica, complexa, 3 núcleos temáticos, conteúdo denso e silenciado e uma estruturação temática muito difícil. Foi um tema chatinho. Eu bati o olho e disse, meu Deus. E aí os alunos voltaram da prova felizes. Eu disse, parabéns, eu não saberia escrever. Então, assim, foi uma temática muito difícil. É o mesmo padrão. 2020 e 2021. 2020 simples, 2021 complexo. 2022 simples, 2023 o que a gente espera? Uma complexidade maior também. Acredito que na estruturação temática e também no conteúdo. Então, minha maior preocupação é essa. Eu quero que o aluno ele se preocupe em dominar manutenções temáticas muito boas. E que ele se preocupe em estar dominando até o dia da prova a habilidade de falar sobre vários núcleos numa única discussão. Então, na introdução, ele vai ter que apresentar todos os núcleos. Se tiver 3, são os 3. Na discussão do primeiro desenvolvimento, se tiver 3 núcleos temáticos, ele vai ter que discutir sobre os 3. Não pode falar sobre 2 e deixar o outro para o desenvolvimento. Não, tem que falar sobre tudo. No desenvolvimento 2, a mesma coisa e resolver os 3 problemas também. Né? Se forem 2 núcleos, a mesma coisa. Então, a minha maior preocupação é essa. Essa cobrança temática mais complexa, numa formatação mais complexa, numa construção mais complexa, e que o aluno consiga verdadeiramente abordar tudo, sem esquecer nenhuma palavrinha temática sequer. Duda, a gente passou dos 50 minutos, mas foi numa velocidade. E aí, como é que eu faço para te encontrar? Então, você me encontra em quase todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, inclusive com mapas mentais muito legais para essa revisão de reta final. Mas no Instagram, principalmente, você me encontra pelo dudaandrade.v
E aí lá eu posto dicas e conteúdos de redação, aulas, lives. Sempre tem alguma coisa comigo, inclusive última semana a gente sempre tem, né? Lives, inclusive nessa última semana acontece a maior revisão de eixos temáticos do país. A gente falou muito de eixos temáticos e eu proponho a maior revisão de eixos do país. São 6 horas de revisão complexa de cada eixo. E a gente fala de educação, cultura, sociedade, tecnologia, meio ambiente, tudo, saúde. Tudo que você imaginar a gente fala. Vai estar acontecendo essa semana. E aí, reta final, né? Apostas de temas oficiais, teses, argumentos. É o último momento para a gente revisar isso. E aí acontece, inclusive, essa semana. Passa o arroba para a galera. dudandrade.v. E outra coisa, moça, estamos no fim, né? Aí o Kleber é incompetente, ele não vai colocar o na edição, né? Mas eu queria lhe agradecer muito, foi um bate-papo incrível. Você despertou vários insights na minha cabeça. Eu tô aqui, ó. Eu sou das exatas, mas como coach eu tenho que ter uma visão geral. Uhum. E para mim foi muito aprendizado. E muito aprendizado no movimento TDAH, né? Mas foi muito show. Eu tô encantado com o nosso bate-papo de hoje. E eu queria deixar esse espaço final para você mandar um recado para essa turma. 5 dias pro Enem. Autocuidado, respirar, né? Qual conselho você deixa para essa galera que está aí quase sem cabelo, quase sem unha? Exato. E você me perguntou lá no começo do nosso bate-papo sobre o que não fazer. E nessa reta final, eu acho que o que não fazer é você negligenciar o seu descanso. Eu falei lá no começo que tudo que você tinha para aprender de denso, você já aprendeu. Que tudo que você tinha para se aprofundar, você já se aprofundou. Essas dicas que a gente deu, essas orientações que eu trouxe para vocês, de analisa a redação J1000, você consegue fazer? Consegue. Mas nada que extrapole o máximo. Não é para dar o máximo. Não, o máximo você tinha que ter dado até semana passada. Agora é você fazer aquilo ali que precisa ser feito, analisa a redação J1000, mapeia seus erros, revisa os eixos e acabou. E descansa, criatura. Porque se você vai nervoso para a prova e se você vai cansado, você vai fazer que nem Duda Andrade aqui. Entendeu? Você vai se perder no tempo, você vai se desesperar, vai chorar, manchar inclusive o seu caderno, entendeu? Chorando. Vai passar 1 hora no banheiro, fazendo o quê? Se desesperando na frente do espelho e vai voltar desesperado. Então, descansa. Descansa, assiste um filme que você gosta, uma série, sai pra praia, pro restaurante, sai com seus amigos. Descansa, tá? É fundamental. Não vai dormir tarde o dia antes, pelo amor de Deus. Vai dormir cedo. Não come também uma feijoada antes de ir para a prova. Se preserve, se cuide. Mas, acima de tudo, se eu posso deixar um recado com você, que você vai levar não só para a prova, mas para tudo daqui em diante, a partir dessa nossa conversa, é algo que eu sempre gosto muito de falar. E lembrar e pedir. Que é para que você seja radicalmente persistente. Se é para o Enem, para medicina, para direito, para engenharia, para arquitetura, para psicologia, independente. Seja radicalmente persistente. Faça, vá atrás, recorra, faça de novo. Eu sei que tão perto da prova já não tem muito mais o que fazer, sabe? Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. E no dia da prova, que é uma prova que inegavelmente é muito mais mental do que técnica, se você pensar em desistir, em deixar a prova em branco, a redação em branco, deixar para lá, seja radicalmente persistente. O estudo devolve, ele recompensa e todo mundo que faz e faz com o coração tem o resultado na mesma medida. Não esqueça disso. Show. A gente precisa voltar a acreditar que o estudo é um divisor de águas, que o estudo ele modifica a nossa condição social, que vale a pena estudar, ser melhor, né? E ir em frente. Para você, Cabeção, todo sucesso do mundo, mas se assistiu essa entrevista e não anotou o que foi dito, vacilou geral, vai ter que reassistir. E aí, é como eu digo toda semana, tem que assistir com papel e caneta na mão. Pega tudo que a Duda explicou. Olha, é a semana de ajustar a caminhada que foi construída durante todo esse período e foca exclusivamente em estar bem para que o teu emocional possa evocar todo o pedagógico, todo o gerenciamento de tempo de prova
para que você tenha condições mínimas de arrebentar nessa prova. No mais, quero agradecer mais uma vez, foi muito, muito massa. Eu estou aqui com a minha cabeça fervilhando com os insights, viu? Eu sou muito grato a Deus por esse momento. E a você que tenha na esperança, né? Tenha em Deus, tenha na sua energia, no que você acredita, mais um apego para essa reta final, porque vida de pré-vestibulando é vida de cão. Né? Tudo que você faz de maneira fantástica, que é sentar a bunda na cadeira e estudar 5, 6, 7, 8 horas, ninguém vê, ninguém aplaude. Né? Raspar a cabeça, a sobrancelha, apresentar um notão, é o pódio. Mas para chegar lá, a gente sabe que você rala e rala muito. Então, que você detone no Enem 2023, que tudo corra bem, e a gente fica esperando os feedbacks. No mais, muito obrigado por sua atenção e até a próxima, viu, gente?